Shalom, nós vamos começar o estudo da Paraxá da semana passada para que amanhã a gente faça o dessa semana e assim se atualize. Então, nós vamos também estar transmitindo aqui pelo WhatsApp, então Shalom a todos. Nós vamos estar estudando a Paraxá de número 46 e amanhã vamos estudar a 47, que é a dessa semana. Então a 46 seria a da semana passada. E aí sim nós vamos estar amanhã atualizando. Então a Paraxá é uma porção, um pedaço da Torá. A gente vai estudando a cada Shabat, a cada semana. E hoje nós vamos começar o capítulo, ao final do capítulo 7, mas nós já fizemos, então nós vamos começar hoje no capítulo 8 de Devarim, capítulo 8 de Deuteronômio. Então, a partir do verso 1. Nós não vamos ler todos os versos, nós vamos focar em alguns versos aqui que eu destaquei. Interessante também que você pode encontrar na internet diversos tipos de estudos sobre cada paraxá. Então, cabe a você, óbvio, né, ouvir, reter o que é bom, fazer, né, análise daquilo que o Senhor lhe direcionar. E então, assim, existem muitos estudos sobre isso. Mas aqui vamos focar em alguns aspectos. Vamos fazer uma oração e assim daremos seguimento. Senhor, nós te louvamos. Obrigado por este Shabat que iniciamos em Tua presença, descanso. Traz refrigério à nossa alma, à nossa ruah, ao nosso espírito, à nossa nefesh, à nossa alma, ao nosso ser. Senhor, pedimos a Ti que o Senhor nos dê shalom e que nos dê sabedoria para compreender as Escrituras, para assim da melhor maneira te servir. Amém. Em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Bem, então no capítulo 8 de Devarim, começa assim a partir do verso 1. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuís a terra que Yahweh jurou aos vossos pais. Veja aqui que a promessa não fala sobre uma vida eterna, sobre uma salvação, mas fala aqui para que tenha qualidade de vida, para que viva, para que se multiplique, para que possua a terra ali que tinha sido prometida, que é a terra ali onde em Canaã. Bem, no verso 2 diz: E te lembrarás de todo o teu caminho, pelo qual Yahweh teu Elohim te guiou no deserto estes 40 anos. Então é importante também a gente lembrar de como o eterno Elohim nos guiou pelo caminho que nós passamos ao longo desses anos da nossa vida. E aqui é interessante que Yahweh teu Elohim te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar. Então, é uma forma do Eterno tratar conosco, com a nossa carne, com a nossa natureza humana. Como é que está a nossa humildade? Porque o inimigo, ele procura muito trazer a questão do orgulho, da soberba. Então, como é que está a nossa humildade? O Senhor, Ele nos guia no deserto para nos humilhar. Então, é importante a gente entender o processo de Yahweh, do Eterno Elohim, em nos humilhar, para que a gente possa então dar frutos, bons frutos que permaneçam, e ser removido de nós o orgulho, ser removido de nós a soberba. Então, o deserto é um lugar para tratar em nós, criar em nós um caráter humilde, para nos provar, para saber o que está no nosso coração. Então aqui, para te humilhar e te provar, para saber o que está no teu coração, se guardaria os mandamentos ou não. Então tem muitas pessoas aí confusas com relação ao deserto, quando fala assim, até a questão de um deserto espiritual. Aí a pessoa diz que ela está passando por um deserto, quando ela está passando alguma dificuldade financeira, alguma
dificuldade emocional, e ela não entende propósitos do deserto quando o Senhor nos leva ao deserto. Ele não nos leva ao deserto para nos destruir. Ele nos leva ao deserto para que venha à tona aquilo que está no nosso coração. Porque o coração do homem é enganoso, então a gente tem um conceito errado de nós mesmos. Então ali no deserto vai vir aquilo que estava ali escondido. Então o deserto, né, e associando assim com um trabalho assim do Orives, né, o deserto é um lugar quente, mas vamos fazer algo ainda mais quente. O Orives, quando ele derrete ali o ouro, então ele tem uma peça ali de metal, está brilhando, só ouro puro, mas quando ele lança ali no fogo, na alta temperatura, então aquela escória que estava escondida vai vir à tona, e ali ele vai poder remover para poder aquele ouro ficar com uma qualidade melhor. Então, muitas vezes essas coisas estão escondidas lá no nosso coração, essa escória, e é justamente ali no deserto que essas coisas vêm à tona. Então, para nos humilhar, para nos provar, para saber o que está no nosso coração. Então é melhor a gente buscar ser aprovado. Mas não para aí o texto. Para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Então, o propósito do deserto é para ver como anda a nossa obediência à Torá, aos mandamentos, à lei. E muitas pessoas não entendem por que passam no deserto. E elas passam no deserto e elas mostram o que está no coração. Um desprezo à lei, um desprezo à Torá. Muitas pessoas foram ensinadas justamente no cristianismo a desprezar a Torá. E esse ensino é o ensino maligno, um ensino de demônios, um ensino de Shedim. Por quê? Porque o Messias veio para nos ensinar a obediência e não a desobediência. O fato de ele ter nos salvado pelo favor imerecido não nos salvou para nos tornarmos desobedientes, mas ele nos salvou para nos tornarmos obedientes. Então, o deserto é para saber como está o nosso coração para com a Torá, para com os mandamentos. E o Messias também lhe foi levado a um deserto para ser provado. E ali ele vai ser provado como estava o seu coração para com a Torá. E é por isso que o Messias, quando é tentado por Satã, o Messias vai justamente usar a Torá para repreender as ações ali de Satã. Então aqui você vai entender o porquê. Então, muitas vezes as coisas são ensinadas no Novo Testamento, desassociada, distante da Torá. E aí as pessoas não têm um entendimento adequado, porque é uma continuidade de uma história. Então, por que o Messias foi para o deserto? Para ser provado. Ali é uma figura, o Messias vai passar por uma situação simbólica em 40 dias, é um paralelo do que aconteceu com Israel em 40 anos, por isso até o número 40, só que foi 40 dias, como um paralelo desses 40 anos. E para que o deserto? Para que o Messias foi levado pela Ruach HaKodesh ao deserto? Porque o texto vai dizer assim, que ele foi levado pela Ruach HaKodesh para o deserto para ser provado. Então é importante a gente entender que ele foi levado para o deserto para ser provado, não foi levado pelo diabo, por Satã, foi levado pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito de Santidade, Espírito de separação do Eterno Elohim. Então, por quê? Por que o Messias foi para o deserto? E por que muitas vezes somos levados ao deserto? Então, aqui diz em Matitiahu 4, então foi conduzido Yahoshua pela Ruach ao deserto para ser provado pelo diabo. Então o diabo ia ser, Satã ia ser o elemento para provar. Agora, quem levou ele para ser provado foi a Ruach HaKodesh. E levou para onde? Para um deserto. E aqui fala de um período de 40 dias, 40 noites. E nós vemos aqui em Deuteronômio, que nós estamos estudando Devarim,
no verso 2, por que Israel foi levado ao deserto. E aí a gente entende por que o Messias foi levado ao deserto. Então, por que ele foi levado ao deserto? Então diz assim: o Senhor teu Elohim te guiou no deserto esses 40 anos, no caso de Yahushua, 40 dias, para te humilhar, então, para tratar com a questão da humildade, para ver o que é que brotaria do coração de Yahushua, e te provar, para saber o que está no teu coração, se guardais os mandamentos ou não. Então, quando o Messias vai ser tentado, ele não vai retrucar, ele não vai combater o inimigo ali usando salmo, usando outros textos dos profetas, porque ele estava ali para ser provado no coração, se guardaria a Torá, os mandamentos ou não. Então ele vai usar a Torá. Então é importante entender isso. No verso 3, aqui de Devarim, ainda falando ainda de Israel, diz assim: e te humilhou e te deixou ter fome. Então, assim também o Messias, ali durante os 40 dias no deserto, ficou 40 dias com fome. Ele não comeu. Então vemos aqui um paralelo. Vou estar postando essa parte do áudio no grupo do WhatsApp e já voltamos. E você pode postar a sua dúvida, seu comentário. Bem, shalom aos que já estão conectados. Alguns acompanham ao vivo, outros vão acompanhar depois, assim, quando tiver assim, um tempo. Então, shalom a Catarina, que está aí assistindo ao nosso estudo, participando. Então, irmãos, aqui nós vemos o seguinte em Devarim, Deuteronômio, capítulo 3. Que o Eterno levou Israel ao deserto e te humilhou e te deixou ter fome. Então, por que deixou ter fome? Então, a gente viu, né? Para saber se guardarias os mandamentos ou não. Ou então, se ele partiria para a murmuração. Então, Israel murmurou. E Yahushua é o Redentor. Então, Yahushua foi para o deserto e ele teria que fazer o certo. E ele fez. Ele teve fome, mas ele não murmurou. E aí o verso 3, falando de Israel, diz que deixou ter fome e te sustentou com maná. E a gente vê, no caso de Yahushua HaMashiach, que depois da tentação, depois que vence ali Hassatan, Hassatan sai, e aí vem os mensageiros, os malahim, que as pessoas conhecem como anjos, mas o termo é mensageiros, malahim. E aí os malahim vieram e o serviam, serviu Yahushua. Então ali saciou a fome, com o pão dos malahim, o alimento trazido pelos malahim, pelos mensageiros. Então aqui a gente vê também esse paralelo. Então Israel teve fome e Elohim sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram. E aí por que Elohim sustentou com maná? E aí é que vem o texto que o Messias no deserto, que estava lá para ser provado, usou na primeira tentação. Esse texto aqui de Deuteronômio, Devarim. Então não é coincidência. Eu não estou fazendo paralelo de coincidência, uma aplicação. Eu estou trazendo realmente o sentido verdadeiro do texto. Então, diz que Elohim te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, para te dar a entender que o homem não só de pão viverá, mas de tudo o que sai da boca de Yahweh viverá o homem. É esse texto que Yahushua vai usar ali para vencer a Hassatan. Que não só de pão viverá o homem, mas de todo aquilo que procede da boca de Elohim. Né? E aí a versão em grego utiliza o termo palavra. Né? Não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Elohim. Porém, o termo original não é palavra,
mas é de tudo o que sai da boca de Elohim. É claro que aí o tradutor do grego, que sai da boca seriam palavras, e aí usou o termo palavra. Mas o texto original é esse. Então, Mashiach, ele estava ali para mostrar sua humildade, ser provado com relação à Torá, os mandamentos, se ele guardaria ou não. E aí ele guarda, o Hassatan quer que ele peque, quer que ele transgrida a Torá, a lei. Mas em vez de ele transgredir a Torá, o que é que ele faz? Ele cita a Torá para Hassatan e diz: não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Yahweh viverá o homem. E aí aqui ainda falando de Israel, no verso 4, diz assim: não se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou os teus pés nesses 40 anos. Então houve um milagre de Elohim nas vestimentas, né, na saúde, porque muitas pessoas no deserto, devido às temperaturas, o andar na areia, etc., tem problemas de circulação e tem problemas sérios com os pés, as pernas. Mas Yahweh cuidou do seu povo de uma forma assim tremenda. Então aí agora entendemos que o Messias, ele vai ali e ele usa esse texto. Nas outras tentações ele usa o do capítulos anteriores, que é o capítulo 6 aqui de Devarim. Tudo nesse contexto. Porque capítulos é uma coisa que foi inventada de alguns séculos para cá. Na época que Moisés escreveu, não tinha capítulos, versículos. Era um texto completo, corrido. Não se tinha essa divisão em capítulos, tá? Em versículos. Então é interessante a gente ver isso. Um outro verso que eu queria destacar é o verso número 10. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás a Yahweh, teu Elohim, pela boa terra que te deu. Então, por esse mandamento na Torá, por essa ordenança da Torá, é que os nossos irmãos, né, o povo de Israel, da qual nós fazemos parte, que fomos enxertados na oliveira, quando, pois, tiver comido e for farto, ou seja, depois de se alimentar, se pronuncia uma brahá, uma bênção, um louvor a Yahweh Elohim, que nos deu a terra da qual veio o alimento. Então, é interessante que na nossa cultura, aqui do Brasil, algumas pessoas têm o hábito de fazer uma oração antes do alimento, antes de comer. Mas depois que come e está com a barriga cheia, não pronuncia um louvor a Yahweh Elohim, que nos deu, né, uma boa terra, que nos deu esses alimentos que vieram da terra. Então, é interessante que a gente possa fazer uma oração antes, mas lembrar de quando, pois, tiver comido e fores farto e tiver satisfeito, louvar a Yahweh Elohim, que nos deu, né, esse alimento que proveio aqui da boa terra que ele deu. Então, daí é interessante nós atentarmos para essa ordenança da Torá. Porque muitos poderiam cair no erro de trabalhar, ganhar o dinheiro, comprar o alimento, comer e achar que foi o braço forte da pessoa que tudo conquistou. Foi a inteligência dele, ele sozinho que conquistou. E aqui vai dizer, olha, quando você tiver comido e tiver farto, você vai louvar a Yahweh, teu Elohim. Louvar aqui não quer dizer cantar uma música, entendeu? Louvar é elogiá-lo. Então você vai louvá-lo pela boa terra que ele te deu. Se você quiser elogiá-lo cantando uma canção, tudo bem. Mas só para explicar que louvor não é só cantado.
você pode falar palavras de elogio, de exaltação ao Senhor, e isso é o louvor. Então eu quis trazer essa reflexão desse texto. O outro que eu quero trazer é o verso 12, o 13 e o 14. Tá? Então vamos lá. O verso 12, o 13 e 14 é: para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitado nelas, e se tiveres aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e multiplicar tudo que tens, então, para suceder que, depois de tudo isso, para que não se eleve o teu coração e se esqueças de Yahweh, teu Elohim, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então aqui entra o orgulho. O orgulho por quê? Porque prosperou, porque alcançou sucesso financeiro, tanto na alimentação, como em boas casas, como nos rebanhos, como na prata, no ouro, multiplicar os bens que tem. Então, ter cuidado para o coração não se elevar, o orgulho, porque vimos lá em cima que o Senhor levou no deserto para tratar, levá-los à humildade. Então, quando você tiver, você mantém a humildade que você tinha antes, quando você foi tratado no deserto. Porque tem pessoas, então, que quando está passando no deserto, ela baixa, como diz o povo, a crista, ela baixa então a cerveja, como é que diz? Ela se humilha. Mas aí quando ela começa a conquistar as coisas, ela esquece a humildade de lado e se torna orgulhosa. Então, por isso que ele está dizendo, olha, quando você conquistar essas coisas, não se eleve o seu coração, mas você tem que elevar ao Eterno. Então, louvá-lo, então elogiá-lo, falar bem dele. Então, louvor é isso. Agora, você também pode louvar através de uma canção, você pode louvar através de uma poesia, você pode louvar através de um ato, de uma atitude, de um feito seu. É uma forma de você louvá-lo. Então não pense que louvar é apenas cantar. Cantar é cantar. Louvar é algo muito maior. Você pode louvar cantando, você pode louvar através de uma poesia, você pode louvar através de uma atitude, e assim você está louvando. Então louvar é isso, é exaltar. Certo? Então, é importante isso. Para aquele que não tem a apostila, aí no Face já está disponibilizado. Você vai no ícone artigos, arquivos, no caso arquivos, e aí você encontra lá em PDF, você pode baixar. Você pode ler no computador, baixar no computador, no celular, no computador então você pode imprimir. Então está nos arquivos mas é a apostila. É de outro estudo. Hoje nós não estamos utilizando a apostila. Hoje nós estamos utilizando a leitura mesmo da Paraxá, que é a Devarim, Deuteronômio. E aqui estamos compartilhando assim experiências. Então não temos uma apostila sobre Deuteronômio, Devarim, certo? Mas tem lá uma apostila sobre o estudo que nós estamos fazendo aqui às quartas-feiras. Então, vamos voltar aqui para a Deuteronômio, capítulo 8. Vou estar postando aqui no WhatsApp. Então, essas reflexões que nós estamos fazendo aqui são reflexões simples do nosso dia a dia com relação a texto. Você pode, com o caderno, anotar. O senhor pode trazer também coisas para você também pode compartilhar em um grupo sobre esses textos que nós estamos lendo de Deuteronômio, Devarim. Nós vamos hoje ler até o capítulo 11, meditar até o capítulo 11. Então, vai ser em alguns versículos apenas, ok? Então, vamos lá.
É interessante de ver aqui o verso 15, que diz assim: que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões e de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira. E Shaul Paulo vai falar que essa rocha representa o Mashiach, o Messias, e que foi uma figura do Messias aqui. Então aquela rocha ali representava o Messias. No verso 16, 17 e 18 diz assim: que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer o bem. Então quando o Senhor prova, quando ele põe um teste, não é para nos prejudicar, é com a finalidade de no fim fazer o bem, nos aprovar, né? Passar para um outro estágio. Então é para isso. E digas no teu coração. Então o Senhor fez isso para provar, para que a pessoa não dissesse que a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder, esta riqueza, estas coisas. Então tem muitas pessoas que são assim. Elas acham que a inteligência dela, que o esforço dela, que a capacidade dela foi que ela conseguiu as coisas. E na verdade não é. Na verdade o que acontece? Quem deu a inteligência para ela? Quem deu a força para ela? Porque se o Senhor remover o favor merecido, a misericórdia, aquela pessoa ela pode adoecer, ela pode ficar doente mental, ela pode perder as faculdades, ela pode perder as forças, ela pode morrer. Então, ela tem que entender que ela se esforçou, ela batalhou, mas se não fosse o Senhor que estivesse com ele, nada disso adiantaria. Então, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, a gente tem que ter cuidado para a gente não dizer que foi a minha força, a minha capacidade, olha como eu sou inteligente, foi a minha inteligência que fez eu conseguir isso, eu passar nesse vestibular, ou concurso, ou o que for. Não, foi o Senhor que lhe capacitou, foi o Senhor que lhe deu sabedoria, foi o Senhor que lhe deu orientação, foi o Senhor que abriu a porta de emprego, foi o Senhor que deu força para você trabalhar, os seus pulmões respirarem. Então, é isso que devemos reconhecer. Em vez de a gente pensar que foi a gente, aí a gente tem que ver aqui o verso 18. Antes te lembrarás de Yahweh teu Elohim, que ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, que se vê neste dia. Então as pessoas gostam desse verso 18, que fala, lembra que o Senhor, que Yahweh Elohim, lhe dá força para adquirir riqueza. Mas ele não quer os versos que foram lidos antes. Ele não quer o verso 2, que diz que o Senhor leva ao deserto para humilhar, para provar, para saber o que está no coração, se vai guardar os mandamentos ou não. Então tem gente que ela não quer saber dos mandamentos, ela não quer saber da Torá, ela quer saber de força para adquirir riquezas. Então, cuidado com esses textos, essas pregações soltas que as pessoas escolhem. É só aquela parte, vamos dizer assim, para agradar o coração da pessoa, mas não tem um compromisso de obediência aos mandamentos de Elohim. Então é importante que aqui fala isso, olha, que o Senhor é para te humilhar, para provar, para no fim te fazer o bem. Mas a pessoa quer o bem, mas ela não quer guardar os mandamentos. Então é importante isso aqui. O verso 19 diz: será porém que, se de qualquer modo te esqueceres de Yahweh teu Elohim, e se ouvires outros Elohim, outros ídolos, outros Elohim, outros poderes, e os servires, e te inclinares perante eles,
hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis. Então, cuidado com a idolatria. Então, é assim que a gente aqui conclui o verso 20. Como as nações que Yahweh destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quiseres obedecer a voz de Yahweh vosso Elohim. Então, precisamos obedecer a voz de Yahweh. Então, a palavra nigeliana de Apocalipse, no livro de Revelação, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que Aruá, que é o Espírito de Elohim, Aruá, diz às Querrilot, às congregações. Então, precisamos aguçar o nosso ouvir para obedecer. E aí agora nós vamos para o capítulo 9, fazer a meditação no capítulo 9. Então vamos só fazer uma pequena revisão do que vimos no capítulo 8. Então no capítulo 8 mostra aqui por que o Senhor levou no deserto, para provar se obedeceria os mandamentos ou não. Aqui também fala no verso 10 da importância de nós louvarmos a Yahweh Elohim depois de termos comido, depois de nós termos feito a refeição. Não só fazer uma oração antes, mas dar um abrahá, um louvor ao Eterno depois do alimento. Há um abrahá muito utilizada em Israel, né, que diz: bendito sejas tu, então tu está louvando ao Eterno. Bendito sejas tu, Elohim, Rei do Universo, que nos deste do fruto da terra. Então, Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam hamort silehem miharetz. Então, que nos deste do fruto da terra. É o pão, né, o fruto da terra. Bem, então, há aqui uma bênção sobre o alimento. Então, é importante, depois de a gente se alimentar, louvar ao Senhor, e não só antes. A gente viu também que o Senhor também chama atenção para essa mesma atitude com relação às outras coisas. A gente não lembrar só de pedir ao Senhor antes, mas depois que a gente tiver conquistado as coisas, como a gente leu no capítulo 12, no capítulo 8, versículo 12, 13 e 14, depois de a gente tiver edificado a casa, habitado nela, prata, ouro, ter multiplicado os bens, a gente não vem esquecer de Yahweh, nosso Elohim, que nos livrou da servidão, mas a gente exaltá-lo, louvá-lo. Então, e a gente não dizer, como diz no verso 17 aqui, que para a gente não dizer que foi a nossa força, a fortaleza da nossa mão que adquiriu este poder, estes bens. Mas antes, como diz o verso 18, lembrarás de Yahweh teu Elohim, porque ele te dá forças para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que jurou teus pais, como se vê neste dia. E ele termina no verso 19 e 20, chamando a atenção para a pessoa ter cuidado com a idolatria, porque se ela partir para a idolatria, o Senhor então vai permitir que essas pessoas venham a perecer. Então, vimos aqui que muitas pessoas gostam desse verso 18, de adquirir riquezas, mas elas não querem saber do verso que vem antes, que é o verso 2, que diz que o Senhor nos prova para ver se nós guardamos os seus mandamentos ou não. Então, aqui está a questão. Primeiro vem a obediência e depois vem as consequências. Então, a prosperidade é uma consequência da obediência. E é claro que muitas dessas coisas que nós alcançamos hoje é fruto daquilo que o Messias fez por nós. Mas o Messias quer que a gente dê frutos, que a gente produza as boas obras que o Eterno preparou de antemão para que andássemos nela. Então, ele preparou aonde? Aqui na Torá. Então, nós vamos então aqui concluir esse capítulo 8 e vamos para o capítulo 9. Vou estar postando aqui no WhatsApp. O áudio, e aí a gente continua aqui mesmo.
Então vamos lá. Então, capítulo 9 de Devarim. Nós estamos estudando a Paraxá de hoje. Então, é Deuteronômio. Então, vamos para o capítulo 9. Olha como começa interessante esse capítulo 9. Ouve, ó Israel. Então, Shema Israel. Ouve, Israel. Hoje passarás o Iarden, o Jordão, para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e moradas até os céus. Muitas vezes vem desafios diante de nós, desafios que as pessoas, se olharem pelo olhar humano, vai dizer: como que eu posso fazer? Eu não tenho capacidade para isso. Amém. E foi o que nós acabamos de ler. Olha, quando você conquistar, não diga que foi a sua capacidade que lhe deu. Não diga que foi a força do seu braço, a sua inteligência. Mas saber que é Yahweh que lhe dá. Ele lhe dá capacidade, ele lhe dá inteligência, ele lhe dá força, ele faz o sobrenatural. Você precisa crer e agir. Também não é só ficar pensamento positivo. É o que? Agir de acordo com a ordenança de Yahweh, a direção do Eterno. Então aqui diz, olha, ouve Israel, hoje passarás. Então você tem que crer. O Senhor falou, passarás para entrar a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até aos céus. Isso aqui, claro, é uma figura de linguagem poética, né? Ou seja, muralhas bem altas. Verso 2. Um povo grande e alto, Benei Anakim, ou seja, filhos de gigante, dos Anakim. Então, descendentes, né, daquela raça híbrida, né, lá dos Nefilim. Então, um povo grande e alto, que tu conheces, de que já ouviste, que resistia diante... Não, quem resistiria diante dos Benei Anak, dos filhos do gigante, né, dos filhos de Anak? É esse como está no hebraico, é Benei Anak, é os filhos de Anak. E antes diz Benei Anakim, os filhos de Anakim, dos gigantes. Então, quem que resistirá? Então não é a nossa força. Os gigantes são colocados diante de nós, para que o nome do Eterno seja exaltado, e não para nos desanimar. Então, eu não sei qual é o gigante que tem se colocado no caminho para a sua terra prometida, mas saiba que o Senhor é o que te dá forças para adquirires aquilo que Ele prometeu. O Senhor é que te dá a capacitação, porque o Senhor é um fogo consumidor. Veja o verso 3. Sabe, pois, hoje, saiba hoje, que Yahweh é teu Elohim, que passa adiante de ti. Ele não fica lá atrás, ele vai à nossa frente. E é interessante que o Senhor fica à nossa frente, mas ele também fica atrás, fica do lado do outro, porque ele é a nossa proteção em todos os lados. Mas aqui diante do inimigo está dizendo que ele passa adiante de ti, é um fogo consumidor. E Satã, o diabo, ele quis tomar essa figura do fogo para ele. Então, nas representações demoníacas, etc. e tal, ele é associado com fogo. Mas quem na palavra se manifesta em meio ao fogo, e nós temos visto isso já em alguns capítulos, estudos anteriores aqui de Devarim, é Yahweh, nosso Elohim. Ele se manifestou lá na sarça, em meio ao fogo. Ele se manifestou em meio ao fogo no monte, para falar ali os mandamentos. Ele é um fogo, ele é fogo consumidor. Agora, pessoas muitas vezes que tiveram experiências com presenças malignas, muitas delas sentem muitas vezes arrepios frios, gelados, daquela presença maligna gelada. Mas Satã quer roubar o elemento fogo, o elemento que é luz, que é brilho, que é calor, que é utilizado na revelação de Yahweh, para ele usurpar para ele. Mas vemos isso aqui. Quem é um fogo consumidor não é Satã, é Yahweh, nosso Elohim. Ok? Então nós estamos em Devarim, Deuteronômio, capítulo 9, verso 3. Sabei, pois, hoje, que Yahweh é teu Elohim,
que passa diante de ti é um fogo consumidor. Então tem gigantes na frente, não tem problema para você, é problema para o gigante, porque Yahweh é um fogo consumidor, que os destruirá os Benei Anakim, os filhos de Anakim, os filhos do gigante, e os derrubará diante de ti. Não é você que vai derrubar o gigante, é Yahweh, nosso Elohim, que é fogo consumidor. Ele vai na nossa frente, ele destrói os nossos inimigos, ele derruba os Benei Anakim diante de nós, os filhos dos gigantes. E tu os lançarás fora. Entendeu? Então tem a parte que cabe a Yahweh. Cabe a Yahweh trazer a destruição sobre esses inimigos, fazer-os cair, serem derrubados. Agora cabe a nós os lançar fora. E cedo os desfarás, como Yahweh tem falado. Nós sabemos, irmãos, que aqui estava se falando também de uma guerra física. Quando nós agora estamos na Brit Hadashah, na Nova Aliança, é interessante que Shaul vai falar sobre a nossa guerra. E aí agora estamos em uma guerra em um nível espiritual. Então vai dizer que a nossa luta não é contra pessoas de carne e sangue, mas é contra principados, potestades, espíritos governadores e espíritos imundos, malignos, nas regiões celestiais, esses espíritos malignos. Então a nossa guerra é com esses seres espirituais. Mas nós não precisamos ter medo. Por quê? Porque Yahweh é fogo consumidor que vai adiante de nós, trazendo destruição sobre eles, derrubando-os, e cabe nós lançá-los fora. Então, essa é a palavra para expulsar Shedim, é lançar fora demônios. Nós não derrubamos os demônios, os Shedins, os principados da potestade. Nós não destruímos. Quem faz essa obra é Yahweh Elohim. Ele derruba. E nós, no nome de Yahushua HaMashiach, lançamos fora. Nós vamos agora para o verso de número 4. Então, shalom, né? Todos os irmãos que estão acompanhando. Vocês podem aí digitar também perguntas, comentários e a gente vai estar comentando aqui, tentando responder. No verso 4 de Devarim, Deuteronômio, capítulo 9, verso 4, diz assim: Porquanto, pois, Yahweh teu Elohim os lançará fora de diante de ti. Você vai lançar fora, mas não é você sozinho, porque Yahweh vai lançar com você. Porque quando nós repreendemos em nome de Yahushua, Yahushua entra em ação, né? Então está fazendo ali para o Pai, para Yahweh. Não fales no teu coração dizendo: por causa da minha justiça é que Yahweh me trouxe a esta terra para possuir. Não vai dizer, porque eu sou muito justo, então eu ordenei e os Shedim, os demônios, foram embora. O principado caiu, porque eu sou muito espiritual, muito justo. Então não diga isso. Não diga que é por causa da sua justiça. Então, muitas pessoas acham que Israel ia conquistar a terra, conquistou a terra, pelos méritos de Israel. E ensinam isso, mas nem a Torá ensina isso. Quem ensina isso é Shedim, demônios. Torá não. Torá vai dizer que não é por causa da justiça própria que Israel conquistou a terra. Olha como diz aqui. Por causa... quando, pois, Yahweh Elohim lançar fora diante de ti, não fales no teu coração dizendo: por causa da minha justiça é que Yahweh me trouxe a esta terra para possuir. Então Yahweh me tirou do Egito e trouxe para cá, trouxe Israel, tirou do Egito e trouxe para a terra por causa da fidelidade de Israel. Não, irmãos, não foi por causa da fidelidade da justiça de Israel. Ainda assim, para possuir. Porque pela impiedade dessas nações é que Yahweh as lança fora de diante de ti. Yahweh ia lançar aquelas nações, 7 nações ali da terra prometida. Ele ia lançar fora, não era porque Israel era bonzinho,
não era porque Israel era fiel, não era porque Israel era justo, não é porque o nosso povo era obediente, mas é porque o povo daquelas nações estava em tal nível de impiedade que o Senhor decidiu lançá-los fora. Então o Senhor remove o Shedim pelo nível de impiedade do Shedim, dos demônios, dos principados, e não porque você é o bam, ou eu. Não é por causa da tua justiça, diz o verso 5, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir sua terra. Porque tem pessoas que vão pleitear assim, foram ensinadas por demônios a fazerem assim: Senhor, eu sou teu servo, eu sou justo, eu pratico tua palavra. Olha, o ímpio está morando naquela casa e eu, teu servo, estou de aluguel. Isto está errado. Eu tenho que estar naquela casa e o ímpio é que tem que estar debaixo da ponte. Ou o ímpio que tem que estar morando de aluguel, mas eu tenho que estar naquela mansão. Então o Shedim ensinou isso. Mas o Senhor alerta na Torá, e o povo está perecendo porque falta conhecimento da Torá, é o que disse Roché a Oséias. O Senhor deixou claro, não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, ou no seu caso a sua casa, ou o seu emprego, ou o carro. Não é por causa da sua justiça ou da retidão do seu coração. Mas é pela impiedade das nações. Yahweh teu Elohim as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que Yahweh jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, Elohim vai agir por causa dessa impiedade dos inimigos e por causa da aliança que ele fez, do que ele falou antes. Mas se ele não falou, se a ideia é da sua cabeça, ele não tem compromisso com isso. Ele tem compromisso com o que ele falou, com o que ele deu a palavra. Aí ele cumpre. Vou estar aqui agora postando esse áudio no grupo do WhatsApp, que eles estão lá acompanhando. E aí aqui a gente continua. Então é interessante que muitas vezes as pessoas, elas embarcam nesses ensinos de demônios, de Shedim, e ficam até revoltados com Elohim, porque elas querem as coisas com base na justiça própria, porque quer, parecendo aquelas crianças birradas. E é interessante que no livro de Atos, capítulo 28, Shaul, Paulo, ele já está no final do seu ministério, ele já foi preso, olha, ele já pregou em várias cidades. Quer dizer, ele se converteu, depois pregou em várias cidades, fez várias viagens missionárias, tal. Depois ele foi preso em Jerusalém, e aí depois ele ficou um tempo para ser julgado. Por último, apelou para Roma, e aí depois ele foi transferido para Roma. Já está no final do capítulo de Atos 28. Aí ele está lá em Roma, e ele é um shaliach, um apóstolo. A pessoa gosta desse termo do grego, né? Porque as pessoas gostam muito de grego. Então, ele estava morando ali e recebia as pessoas na casa para levar a palavra. Então, não se tinha esses megas templos que as pessoas têm hoje. Então, ele reunia as pessoas na casa. Mas que casa? Atos 28:30. E Shaul ficou 2 anos inteiros na própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Elohim. Não era o reino próprio, não era instituição religiosa, não era doutrina de homens, pregando o reino de Elohim e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Yahushua HaMashiach, sem impedimento algum. Aonde? Na casa que alugara.
Então Shaul, um emissário, morando de aluguel, e não estava revoltado, dizendo: Senhor, eu sou teu servo, eu sou apóstolo, não estou para morar de aluguel, eu quero uma mansão, e os irmãos nem botar os pés lá. Não, Shaul não era assim. Era uma casa alugada e ele recebia as pessoas lá para anunciar a palavra. Então, muito diferente do que é dito hoje. Então, revisando esse assunto, nós vemos aqui em Atos 28, capítulo 30, que Paulo, já no final do seu ministério, Shaul, já preso em Roma, ele morava de aluguel. Ele não tinha casa própria. Ele morava de aluguel. E ali é que era, ele congregava os irmãos. Não tinha templo. Porque templo físico para o Eterno só um. No lugar que Yahweh Elohim escolheu para habitar o seu nome, que é lá no Monte do Templo, em Israel. Só lá. Em outro lugar, Israel não tinha. Então, eles se reuniam nas casas. E Shaul aqui numa casa. Não era mansão, era uma casa. E ele alugara. E a gente vê que ele próprio, em outros textos, diz que ele trabalhava para não ser pesado aos irmãos. Para que ele pudesse sustentar. Então, Shaul aqui não estava revoltado com Elohim, dizendo: sou teu servo, sou apóstolo, e eu não aceito morar de aluguel, eu tenho que morar numa mansão, e aí não receber nem ninguém nessa mansão. Não, ele morava numa casa alugada, e ali era o lugar onde ele pregava, não o reino próprio, não instituição religiosa, como vimos, mas ele pregava, como diz o verso 31, pregando o reino de Elohim, porque muitas pessoas esqueceram de pregar o reino de Elohim. Pregam outros reinos, não o reino de Elohim. E ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Yahushua HaMashiach, sem impedimento algum. Então, isso posto, nós vamos para voltar, então, para Devarim, Deuteronômio, que nós estamos aqui lendo, o capítulo de número 9 e o verso agora 6. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que Yahweh teu Elohim te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Então, o nosso povo, o povo judeu, o povo hebreu, o povo de Israel, nosso povo é um povo obstinado. Não foi por causa da nossa obediência, da obediência do nosso povo, por causa da nossa justiça, da justiça do nosso povo, que Yahweh deu a terra prometida. Ele deu porque ele tinha prometido aos pais, e ele expulsou aquelas nações dali por causa do nível de pecado que aquelas nações entraram, mas não por causa da justiça própria de Israel. Imagine, irmãos, a salvação. Então a salvação não vem pela Torá, a salvação vem por Yahushua HaMashiach. Então é por Yahushua HaMashiach que vem a nossa salvação. Agora ele nos salvou pelo favor imerecido por meio da imuná, por meio da fé, não para nos tornarmos desobedientes, mas para que nós pratiquemos as boas obras que Elohim preparou de antemão para que andássemos nela. E ele preparou aonde? Na Torá, é lá que ele ensina. E aí o verso 7. Lembra-te de não te esqueças de que muito provocaste a ira a Yahweh teu Elohim no deserto. Quantas vezes no deserto nós provocamos a ira ao nosso Elohim? Desde o dia que saíste do Egito até que chegaste a este lugar, rebeldes fostes para com Yahweh. Imagine a gente ouvir isso do Senhor. Desde o dia que você foi liberto do Egito,
Desde o dia que você foi liberto de Rassatã, até hoje, você tem sido rebelde, obstinado. As coisas que você tem conseguido não é por sua justiça própria, é por causa do favor imerecido. Irmãos, aqui nós vamos agora desmascarar Rassatã nesse assunto da falsa graça, que é pregada aí, dizendo que a graça, ela nasce no Novo Testamento, porque antes o Eterno era miserável. Só no Novo Testamento é que ele vai exercer a graça. Primeiro que nós não gostamos desse termo graça, porque ela vem de uma tradução de uma palavra grega que era o nome das 3 filhas de Zeus, as 3 graças. Então, eram as graças de Zeus. Então ficou muito interessante para o português, a graça de Deus, porque a graça de Deus e as graças de Zeus são derivados das mesmas raízes, das mesmas palavras. A palavra é o favor imerecido, seria o sentido correto. E no hebraico a palavra é resed, ou resed, que é masculino. E é uma misericórdia, o favor imerecido. E esse favor imerecido não aparece pela primeira vez, como a teologia quer colocar a goela abaixo, que aparece a primeira vez só no Novo Testamento. Que antes a pessoa tinha que cumprir toda a lei para então acontecer alguma coisa. Que ela tinha ali que se esforçar com a lei, senão nada acontecia. Porque o Senhor pesava a mão, que era muito miserável, e então era terrível. E só no Novo Testamento é que vem o favor imerecido. Mentira do diabo. Elohim é o mesmo e ele não muda. E quem falou isso foi ele. Ele disse que ele é o mesmo e ele não muda. Então quem muda é a teologia, mas não Elohim. Então ele está dizendo aqui para Israel que ele entregar Israel não era uma caçamba de terra, não era um carro de mão de terra, era um território para se estabelecer como nação. E esse território que ele ia entregar não era porque eles tinham conquistado com justiça própria, não é porque eles tinham sido fiéis, não é porque eles tinham sido obedientes, mas foi porque o Senhor usou da misericórdia, do favor imerecido, do resete, ou como queira a teologia, da graça, que a gente não usa esse termo. Mas, ou seja, foi pelo favor imerecido que Elohim entregou a um povo que não tinha terra, que morou escravo, que estava sem terra, que morou escravo, não era só sem terra não, como a gente vê aí, era sem terra e era escravo. Elohim pegou esse sem terra e esse escravo e deu a eles uma terra, colocou eles lá na terra, que ele prometeu aos patriarcas, não porque o povo foi fiel, mas ele disse, desde o dia que saíste do Egito, até chegaste a este lugar, rebeldes fostes para com Iahvé. Lembra-te, e não te esqueças de que muito provocaste a ira. Não foi pouco, foi muito. É o verso 7 do capítulo 9. E dizendo, no verso 6, que pois tu és povo obstinado, sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que Yahvé teu Elohim te dá esta terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Então chama de obstinado, que provocaste muito a ira de Elohim, rebelde foste para com Yahvé. Verso 8, pois em Horeb provocaste a ira a Yahvé, tanto que Yahvé se indignou contra vós para vos destruir. E por que Yahvé não destruiu? Porque ele usou o resede, a misericórdia, o favor imerecido. Não aparece primeira vez no Novo Testamento, não. Porque se Yahvé não tivesse sido misericordioso, o favor imerecido, que o pessoal chama graça, ele tinha fulminado Israel ali.
do exército. E não era uma vez só. Então essa mentira de Rassatã temos que combater. Verso 9. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança, porque tem pessoas que dizem que só é tábua dos testemunhos. Mentira. Aqui na Torá está chamando também tábuas da aliança. Por isso que depois também a arca vai ser chamada também arca da aliança. Então elas eram chamadas as tábuas do testemunho, mas também tem passagens que eram chamadas tábuas da aliança. E aqui é tábuas da aliança. Que Yahweh fizera convosco. Então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi e água não bebi. Então nós vamos ver que Moshe passa um período de 40 dias de jejum. Não foi uma vez só. Moshe fez esse jejum 3 vezes, em 3 ocasiões diferentes. Mas vemos aqui a primeira vez que ele fez isso. Então, aqueles 40 dias em que ele esteve ali no monte para receber essas tábuas da aliança. Verso 10. E Yahweh me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Elohim. E nelas estava escrito conforme a todas as palavras que Yahweh tinha falado convosco no monte, do meio do fogo, no dia da igreja. Porque tem as pessoas que gostam da palavra igreja, né? Mas quando traduz para o português, não bota a palavra igreja aqui, só aparece a palavra igreja no Novo Testamento, para enganar o povo e dizer que a igreja só apareceu no Novo Testamento. Mas a palavra igreja não tinha nem lá nem aqui. A palavra é a Kehilá Kahal. Kahal, congregação. Essa que é a palavra. Mas se a pessoa gosta de grego, então é interessante que esse texto de Devarim, Deuteronômio, foi traduzido na Septuaginta. E a Septuaginta é uma versão de séculos e séculos atrás, mais de 2 milênios. E ela é em grego. E aí, quando ela traduz esse texto de Devarim, capítulo 9, verso 10, diz assim: no dia da eclésia. E eclésia no grego é igreja. Então, na Septuaginta, a palavra eclésia, igreja, aparece várias e várias vezes no Taná e na Torá, se referindo ao nosso povo, a congregação de Israel. Mas isso é um outro estudo, mas grave aí, que naquele dia do monte foi o dia da igreja, o dia da assembleia. É esse que está o texto ali. Do meio do fogo, no dia da assembleia. E na Septuaginta, no dia da eclésia, que seria a igreja. Mas aí eles não traduziram assim, só para dizer que igreja é coisa inventada no Novo Testamento. Mas quando nós formos estudar isso, a gente vai ver que não é assim. Vou estar postando aqui essa parte no WhatsApp. Já voltamos. Então, novamente aqui aparece o elemento fogo em Deuteronômio capítulo 9, verso 10, falando de Elohim, que Elohim falou ali aonde? Do meio do fogo. E ele é fogo consumidor. Já lemos em outros versos. Agora vem o verso 11, capítulo 9, verso 11 de Devarim, Deuteronômio. Sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, Yahweh me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança, da Brit, da aliança. Novamente ele fala da aliança. E aí o que acontece com o povo? O povo estava fiel lá embaixo. E o Senhor me disse, Yahweh me disse, levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se tem corrompido. Cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado, fizeram para si uma imagem de fundição. Foi assim que aconteceu também com a Kehilá. A Kehilá, ela recebe ali a Ruach HaKodesh em Atos, de uma forma sobrenatural, ela caminha ali um tempo, e aí depois entra a idolatria dentro da Kehilá, dentro da congregação, e aí a Kehilá entra a apostasia, a anomia, a negação da Torá, e aí ela se
perde entre os gentios com as práticas pagãs, idólatras, feiticeiras e de negação da Torá. Então o Senhor disse: desce depressa daqui. E é uma palavra para mim e para você, que estamos tendo contato com os mandamentos, que estamos tendo contato com a Torá. Não é ficar com a Torá para nós, não é ficar com as tábuas de pedras para nós. Yahweh falou, Yahweh escreveu. Precisamos descer, precisamos nos humilhar, precisamos ficar sensíveis ao nosso povo, que está perecendo em desobediência ao mandamento. Eles tinham há pouco tempo acabado de ouvir, há poucos dias, Moshe passou 40 dias lá, mas antes disso eles tinham ouvido. Então tinha poucos dias, 40 dias ou 40 e poucos dias, que eles ouviram o próprio Yahweh falar do meio do fogo: não farás para ti imagem de escultura. E aí Mas passou aquele período e aí agora eles estavam já na idolatria. Então precisamos descer depressa, pois nosso povo, o povo que o Senhor tirou da escravidão do diabo do Egito, já se tem corrompido. Cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si uma imagem de fundição. Quem é o caminho? Yahushua HaMashiach é o caminho. Mas nesse texto, o que é o caminho? Se desviaram do caminho, ou seja, dos mandamentos. O Senhor tinha, há 40 dias atrás, mais ou menos, o Senhor tinha dado os mandamentos e tinha dito a eles: olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E eles estavam fazendo. Então, os mandamentos, a palavra de Elohim é o caminho. E Yahushua é a palavra de Elohim que se fez carne e habitou entre nós. Os mandamentos de Elohim que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o caminho. Só que aqui está dizendo, profeticamente, que o Messias verdadeiro, que é o caminho, ele seria desprezado pela congregação, e a congregação colocaria no lugar um ídolo. Foi isso que fizeram. Tiraram Yahushua HaMashiach e colocaram o Jesus de Roma. Um ídolo. Contrário à Torá, contrário aos mandamentos. O mandamento dizia: não pode fazer imagem de escultura. Mas o Jesus de Roma vai dizer: pode, inclusive a minha própria. E aí fizeram a imagem do Jesus de Roma, que é o bezerro de ouro da congregação. Estão entendendo a comparação profética desse texto? Então, a idolatria dentro da congregação. Depois houve um período da reforma protestante que se tirou o ídolo, a imagem de escultura, mas manteve a desobediência aos mandamentos e manteve o Jesus romano não como uma imagem física, mas como algo definido, ou seja, um conceito. O conceito do Jesus de Roma ficou. A imagem saiu, mas o conceito ficou. E um dos conceitos que ficaram desse Jesus romano é que com a morte do Jesus romano, a lei foi abolida. E agora Yahushua HaMashiach, o verdadeiro Messias, ele não veio abolir a Torá, ele veio cumprir. E ele não veio cumprir para nos tornar desobedientes, mas para nos ensinar a obediência. Então, o que é que precisamos fazer?
Precisamos fazer como está escrito aqui. Levanta-te. Toma uma posição, tem que fazer algo. Desce depressa daqui. Verso 13. Falou-me ainda Iahvé, dizendo: atentei para este povo, e eis que é um povo obstinado. Irmãos, a Kehilá, a congregação, tem sido obstinada. Mas não é obstinada no que é bom, não. Obstinada na desobediência à Torá, aos mandamentos, ao que o Eterno mandou. Tem sido rebelde e tem provocado a ira a Elohim. E Moshe, naquela época, ele passa a interceder pelo povo, para que o Senhor tivesse misericórdia do povo. E Moshe vai dedicar a vida, trabalhar, para ensinar o povo a Torá. Então precisamos descer e ensinar o povo a Torá. Verso 14. Disse Iahvé: deixa-me que os destrua, esse povo obstinado, rebelde, e apague o seu nome debaixo dos céus, do Chamaim, e te faça a ti nação mais poderosa e mais numerosa que esta. Então, assim, vamos acabar com esse povo todo. E agora, de você, a gente vai fazer um grupo. E aí, esse grupo que é que eu vou trabalhar. O resto eu vou dar tudo como causa perdida. Tá errado, irmãos. Muitas pessoas estão pensando assim, sabia? Muitas pessoas estão pensando assim. Não estão agindo como... Porque isso aqui é uma prova. E Yahvé está colocando isso como uma prova para Moshe. E aí Moshe vai dizer: não, Senhor. E ele vai interceder pelo povo. Não devemos ser egoístas, irmãos. Então esse povo está desobediente. As congregações estão cheias de idolatria, adorando o bezerro de ouro, adorando Jesus romano. Para o Senhor destruir logo tudo isso, descer um fogo, queimar todo mundo logo. E só no nosso grupo, nós somos os santos. Nós somos os bambambãs, os da revelação, da última onda, da última palavra. E é nós que o Senhor vai levantar. Nós é que somos 144 mil selados. Os outros estão tudo perdidos. Não foi esse o espírito de Moshe, a atitude de Moshe. E Yahvé aqui provou. Ele disse: te faça a ti nação mais poderosa e mais numerosa do que esta. Tem muita gente aí querendo crescer os olhos. Então virei-me e desci do monte, o qual ardia em fogo, e as 2 tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. E olhei, e eis que havia pecado contra Yahvé vosso Elohim. Havia esse pecado, então o povo tinha pecado. Vós tinhas feito um bezerro de fundição, cedo vos desviaste do caminho de Yahushua, do caminho que Yahvé vos ordenara, ou seja, os mandamentos. Então, o verso 17. Então peguei das 2 tábuas e as arrojei das minhas mãos e as quebrei diante de vossos olhos, e me lancei perante Yahvé como antes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água. Ele fez um novo jejum, irmão, de 40 dias. Tem gente que não sabe disso. Por causa de todo o vosso pecado. Ele fez jejum, foco, pecado. Por causa de todo o vosso pecado que havia cometido, fazendo mal aos olhos de Yahvé, para o provocar a ira. Interessante que em outro momento você estude mais sobre jejum. Vou estar postando aqui no WhatsApp.
Porque na Escritura, nós vamos ver algo interessante, não hoje, mas interessante você pesquisar, interessante você pesquisar sobre o jejum nas Escrituras. Procure lá todas as vezes que aparece o jejum. O jejum não é feito para conseguir coisas materiais, para as pessoas conseguirem carro, ou casamento, ou coisas desse tipo. Havia pecado e o povo tinha que se humilhar, tinha que se quebrantar e tinha que se arrepender. Então a gente vai ver o jejum alinhado a isso, ao arrependimento, ao quebrantamento, à busca da restauração. É isso que está o jejum. E o Messias jejuou 40 dias por quê? Porque ele estava ali arrependendo de que pecado se ele não pecou, dos mesmos pecados por qual ele morreu. Ele morreu pelo pecado qual que ele cometeu? Nenhum. E ele morreu por causa dos pecados? Morreu. Pelos pecados de quem? Meu e seu. Então naquele jejum de 40 dias ele estava tratando do nosso pecado. E estava sendo provado. E venceu. Então isso é importante entender isso. Então ele foi ali naquele jejum, arrependimento, consagração ali ao Senhor, assim buscando a santidade, a purificação. O que é interessante é você entender o princípio do jejum. O que é o jejum? É deixar de ingerir aquilo que você pode ingerir. Você pode comer pão, você pode beber água, você pode ingerir essas coisas. Não é proibido. É proibido comer porco. Então você não faz jejum de porco. Não é para comer, porque não é alimento. O porco não é alimento. Mas aquilo que é alimento, nós podemos comer. Ou seja, aquilo que o Yahweh Elohim disse que é alimento. E aí nós nos abstemos de ingerir. E qual é a conexão disso com o pecado? É simples. Onde começa o pecado dos nossos pais? No Gan Eden. E como foi a prática desse primeiro pecado? Eles ingeriram, eles comeram de algo que não podiam comer. Era proibido. Então o pecado entrou por eles desobedecerem a Yahweh Elohim, o mandamento da sua lei, daquilo que ele tinha ordenado, em comer daquilo que era proibido eles comerem. Então ali é a origem do pecado. Eles comeram do proibido. Então eles desobedeceram. E o que é o jejum? O jejum é tomar a posição oposta. É dizer, eu posso comer arroz, mas eu não vou comer, porque eu vou buscar o arrependimento, o quebrantamento, a consagração ao Senhor, a me buscar a purificação, a santidade. E nesse período eu podia comer, mas vou deixar de comer. Então aí é uma guerra contra aquele pecado que se originou, porque tomou a posição oposta. O primeiro Adão, ele come do proibido quando ele estava em um jardim, em um pomar, comendo de qualquer fruta que se tinha. E aí ele peca comendo da única que era proibida. O outro Adão, que é Yahushua HaMashiach, ele vai ser tentado pela serpente, por Satã, não no paraíso, não no Gan Eden, não no pomar, mas no deserto. E não com barriga cheia, não cheio de alimento, mas em 40 dias de jejum. E ainda assim, ele é obediente ao mandamento de Yahweh, a Torá. Então ali ele vence. Então ele veio para trazer a redenção do pecado lá desde o Éden. Então ele está ali em jejum, não pelo pecado próprio, mas ali focado na raça humana.
Bem, vamos voltar para Devarim, Deuteronômio capítulo 9. E aí Moshe então vai fazer um segundo período de jejum por causa do pecado que o povo havia cometido, que tinha feito mal aos olhos de Yahvé para provocar a ira. Verso 19. Porque temi, né? E Moshe dizendo, porque temi por causa da ira e do furor com que Yahvé tanto estava irado contra vós para vos destruir, porém ainda por esta vez Yahvé me ouviu. Então Moshe se coloca ali como um mediador, como um intercessor. E Yahushua é aquele que veio para ser o mediador entre Elohim e os homens. E aí Moshe ali se colocou em intercessão. E aí Yahvé usou de misericórdia, do favor imerecido, e poupou Israel dessa vez. Então, por esta vez, Yahvé me ouviu. Então vejam que o favor imerecido não aparece só na Brit Hadashah, Novo Testamento. Verso 20. Também o Senhor, Yahvé, se irou muito contra Arão para o destruir, porque Arão tinha feito o bezerro. Mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Por isso que Arão não foi destruído. Você já está sabendo agora, né? É o verso 20. 21. Porém, eu tomei o vosso pecado, o bezerro, que tinhas feito, e o queimei a fogo. Mas antes disso, irmãos, antes de ele queimar o ídolo no fogo, ele foi jejuar. Ele foi orar. Ele orou pelo Kohen, pelo sacerdote, por Arão. Irmãos, o que é que nós temos feito com relação ao estado de desobediência daquele lá? A gente quer orar para descer o fogo e consumir os outros, e aí o Senhor levantar uma nação só no nosso grupo? É assim? Nós somos chamados a descer. Nós somos chamados a jejuar. Nós somos chamados a orar, inclusive pelos sacerdotes, pelos Kohanim, que estão sustentando essa idolatria de Jesus de Roma na congregação. Esse bezerro de ouro não é para nós alimentarmos ódio com relação a esses sacerdotes. Devemos aprender com Moshe. Senhor, nos dá amor por essas pessoas, para que nós venhamos orar, clamar, jejuar, para o Senhor poupar e transformar, não é manter eles lá no pecado não, do bezerro de ouro, mas para eles abandonarem esse bezerro de ouro. Precisamos tomar uma posição. E essa posição não foi logo bater de frente. Também ele teve a questão espiritual do jejum, da oração, do se quebrantar. E de orar. Também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimei a fogo, e o pisei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Então Yahushua HaMashiach, quando ele vier, ele vai, com o sopro da sua boca, acabar de vez com esse Jesus romano. É o que está lá
em Tessalonicenses, que nós estudamos outro dia. Verso 22. Também, não foi só aí que vocês se rebelaram não, contra Yahweh, não. Também em Taberá, em Massá e em Quibrote Hatavá, provocaste muito a ira de Yahweh. Então, são em diversos momentos da história, ao longo desses séculos, dessas décadas, desses anos, desse ano, que a Kehilá tem provocado a ira a Yahweh. Cada coisa absurda que a Kehilá tem feito. Que a igreja, a congregação, sei lá o nome que a pessoa quiser dar, tem provocado e muito a ira de Yahweh. Verso 23. Quando também Yahweh vos enviou a Cades Barneia, dizendo, subi e possuí a terra que vos tenho dado. Rebelde foste. É a Kehilá. Rebelde. O Senhor manda, não vai. Vai quando quer, com o que quer, como quer. Mas o mandamento, a Torá, que é o que o Senhor manda, não quer. Foste rebelde ao mandado de Yahweh vosso Elohim. Não quer saber de cumprir mandado. Quer bênção. Quer invencionice. E não creste. E não obedeceste a sua voz. Verso 24. Rebeldes foste contra Yahweh desde o dia em que vos conheci. Dura palavra é esta, irmão. Mas é esta também a palavra para a Kehilá. Um povo obstinado, de dura cerviz, que precisa passar por uma verdadeira techuvá e mudança e arrependimento, antes que seja tarde demais. Enquanto isso, muitos caem e morrem no meio do deserto, são consumidos. Está postando aqui agora no grupo. WhatsApp, já voltamos. Então, já estamos concluindo aqui o capítulo 9 e destacando esse verso 24. Rebelde foste contra Yahweh desde o dia em que vos conheci. E prostrei-me perante a Yahweh aqueles 40 dias e 40 noites. Estive prostrado, porquanto Yahweh dissera que vos queria destruir. E orei. Então ele jejuou, prostrou-se, orou a Yahweh, dizendo, Senhor, Adonai Yahweh, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaac e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo. A gente tem que entrar em oração assim, pela Kehilá. Senhor, não atenta para a dureza desse povo. Povo idólatra. Nem para a sua impiedade, porque estão rebeldes contra a Torá. Nem para o seu pecado, porque estão transgredindo a lei. Verso 28. Para que o povo da terra onde nos tiraste não diga, porquanto o Senhor não os pôde introduzir na terra que lhes tinhas falado, e porque os odiava, os tirou para matá-los no deserto. Todavia, são eles o teu povo e a tua herança, que tiraste com a grande força e com o teu grande braço estendido. Então, tudo indica aqui que esses novos 40 dias e 40 noites foram ali no período de Cades Barneia, quando os espias foram para verificar a terra e aí voltaram com o relatório, dizendo, a maioria dizendo que eles se sentiam igual gafanhoto, que lá tinha eras gigantes e aí o povo ficou com medo e não quis subir para conquistar a terra. E aqui indica então que Moshe mais uma vez jejuou aqui 40 dias e 40 noites. Bem, assim nós concluímos o capítulo 9. Nós agora vamos fazer uma pequena reflexão que é rápida.
do capítulo 10 e 11, porque o capítulo 10 e 11 ele tem pontos que nós vamos passar mais rápidos, porque eu quero destacar aqui algumas coisas. Então eu vou encerrar aqui a gravação do WhatsApp e vou encerrar também esse vídeo que a gente está fazendo agora no Face. E aí, para a gente encerrar esse bloco e aí começar novamente. Então, em um minutinho, a gente já encerra esse vídeo e já vai começar o próximo. E aí vocês continuam acompanhando aí. Então, eu vou estar aqui finalizando e aí a gente